Caríssimos, René de Paula Júnior falando, o microfone tá ok? Tá. Vamos colocar a câmera aqui. Será que tá bom? Bom, espero que sim, vocês me concedem o prazer da companhia. Na verdade, normalmente não, toda vez que eu ligo aqui essa câmera, normalmente eu tenho uma leve ideia de como começar. E muitas vezes eu não tenho exatamente uma tese clara, né? Alguma coisa que ou pelo menos aonde eu quero chegar com essa bendita divagação, né? Então hoje é um desses casos, talvez até um caso especialmente difícil, porque é uma questão muito atual para mim agora. Eu acho que eu estou pirando em câmera lenta, mas isso são outros 500. A questão é a seguinte: de uns tempos para cá, vamos dizer, cumprimentando os vizinhos, isso é importante. Eu tenho questionado ou levantado algumas questões com relação ao nosso métier digital, que não são as questões mais populares do mundo, né? Porque afinal eu trabalho no mercado que vende soluções, eu estou justamente levantando novos problemas, né? Não necessariamente vendendo certezas, né? Então não me espanta que em muito evento pago por aí, daqueles que vai lá algum patrocinador vender alguma coisa, vai alguma agência falar que é bacana, tal, eu não seja mais exatamente um item da agenda, porque acho que o pessoal deve estar com medo que eu vá fazer alguma pergunta que eu não devia. Tudo bem, faz parte. Mas o que tem me entregado de uns tempos para cá estava um pouco vago, deve estar nas entrelinhas aí de algumas coisas que eu andei publicando. Mas hoje eu estava ouvindo um podcast da BBC4, da BBC4, em que eles estavam discutindo neurociência. Aí você vai falar, pô, que legal, neurociência, né? Legal, tal, bacana, né? Negócio tendência, negócio do momento, tal. Mas o que é mais interessante é que eles estavam questionando um pouco um pouco desse otimismo. E aí, ouvindo os caras falar, isso imediatamente, algumas pecinhas se encaixaram na minha cabeça, teve uma ressonância forte com algumas questões que eu estava levantando com relação ao digital. Vamos ver se eu consigo articular isso daqui no caminho para Cuba. Vamos lá. A questão é a seguinte. Grande parte das descobertas mais com relação à neurociência, o que faz você mais feliz, o que faz você menos feliz, né? Que de repente você descobre que você pode ter drogas que vão melhorar, sei lá, a sua felicidade, ou vão melhorar a sua atenção, ou vão melhorar o seja o que for, tal. É que descobertas dessas, mais do que prontamente, acabam virando produto, acabam virando algum tipo ou de remédio, ou de terapia, ou de seja o que for, né? E à medida que alguém descobre uma maneira de ganhar dinheiro com isso ganha uma velocidade, aí a máquina começa a funcionar em favor disso virar praticamente uma realidade. Aí o cara dá um exemplo que é interessante, que ele está chamando praticamente de uma epidemia, né? Que agora nos Estados Unidos e também chegando na Europa, não sei se no Brasil chegou porque eu não tenho filhos, mas a epidemia diz respeito a síndrome de deficiência de atenção, é isso? Ou déficit de deficiência, sei lá, alguma coisa dessa do cara. O moleque é agitado demais, o moleque é hiperativo, né? Então acontece que várias crianças nos Estados Unidos estão sendo diagnosticadas, de uma porrada, né? No patamar de uma epidemia, estão sendo diagnosticadas como hiperativas, com deficiência de atenção, tal, e começam a tomar bola desde novinhas. A grande questão é a seguinte: será que é isso mesmo, né? Será que não haveria, até vamos imaginar que a criança tem algum tipo de comportamento que, sei lá, poderia ser melhorado até para melhorar desempenho escolar, melhorar a relação com a família, então vamos supor que ela tem algum comportamento. Será que
a solução é você colocar a culpa no cérebro da criança, na máquina, no hardware, e dopar essa criança para o resto da infância? Será que é essa a solução? Será que isso não está, de repente, mascarando problemas? Né? Será que isso não está... nem estou falando aqui da indústria farmacêutica dando risada, né? São outros 500, mas será que a gente não poderia estar observando, sei lá, de repente, bota esse moleque para jogar bola, bota para fazer balé, bota para, sei lá, dar porrada, jogar, sei lá, qualquer negócio, né? Manda o moleque para uma fazenda por um mês. Será que essa história de você se tornar, você praticamente se inventa uma doença, né? E você inventa uma doença que por acaso você vende a solução. Eu fico me perguntando se no digital não tem algumas coisas parecidas, né? Se a gente inventa uma solução e depois inventa o problema em cima dela, tá? Então, para tentar tornar isso um pouco mais tangível, ou pelo menos um pouco mais próximo do mundo da gente, vamos pensar no seguinte, né? Se você quiser comprar um livro sobre redes sociais, o que fazer nas redes sociais, o que fazer no marketing digital, palestras, cursos, cara, nossa, uma beleza, é sensacional. A grande questão é que essas coisas todas são baseadas em alguma ou outra plataforma que alguém inventou de orelhada sem consultar ninguém, né? Quando o Zuckerberg lá inventou o Facebook, por que diabos ele colocou o like? E por que ele não colocou um dislike? E por que ele permitiu que as páginas tivessem fãs? E por que... São decisões que são opacas para a gente. Não são decisões baseadas em algum estudo profundo da psique humana. Não, foi um grupo de pessoas na Califórnia, nos Estados Unidos, que achou bacana, né, e criou uma plataforma. E aí, o que acontece? Essa plataforma, além de funcionar de uma maneira específica que alguém inventou de orelhada, né, inclusive com alguns propósitos, o cara cria uma plataforma que vai favorecer o quê? Vai favorecer que o cara dê informações, vai favorecer que o cara gere conteúdo de graça. Quer dizer, ela não foi tão de orelhada assim, ela é uma mecânica toda criada para ter algum tipo de atividade em andamento ali que seja comercialmente viável, tá? Ou não é? É isso. Então o cara criou ali uma maquininha que eventualmente ele pode capitalizar em cima, tá? Ou seja, aquilo não é os 10 mandamentos, aquilo não é o projeto Genoma, não é. Aí o que acontece? Essa maquininha que o cara criou, essa plataforma, ela fornece alguns tipos de indicadores baseados naquilo que o cara inventou, né? Mas que também não querem dizer lá muita coisa, mas assim, você está medindo o que a máquina permite medir, né? Por exemplo, no meu carro, acho que tem um sensor que mede a pressão no bico da injeção. Os meus outros carros não tinham, porque eram mecânicos, esse daqui não é. Então, é isso que a máquina entrega. Se eu quiser saber a cotação da bolsa, meu carro não vai me dizer. Se eu quiser saber meu colesterol, meu carro não vai me dizer. Ele foi feito para dar alguns parâmetros do funcionamento dele, não do meu. Meu carro não diz se eu gosto dele, meu carro não diz se eu dirijo bem, não diz nada. É uma coisa para um Facebook ou para um Twitter da vida. Ele disponibiliza algumas métricas que, por acaso, são as métricas que dá para abrir sem, sei lá, dá para abrir de graça, né? Agora a questão é a seguinte: cria-se uma indústria, aliás, que floresce, né? Aliás, eu nunca vi em digital alguma indústria florescer tanto quanto essa de social. É uma coisa muito impressionante. Cria-se uma indústria que é praticamente, a meu ver, tá? Pode me apedrejar, sei lá, quem enfiar o dedo no olho depois, mas que é quase como astrologia para mim, de interpretar ou de tirar conclusões ou de dar nomes, né, para esses parâmetros que na verdade são parâmetros não da natureza humana, não de algum instituto de pesquisa, mas é simplesmente o que a tua máquina entrega. É como se você tivesse, olha, eu vou fazer uma mensuração da felicidade do seu cônjuge baseado no número de vezes que ele pisa no pedal do freio ou que ele aperta a buzina. Olha, se ele aumentou, então tem a buzinabilidade. Isso é um notório indicador de que provavelmente ele está estressado.
Ou então eu vou dar a piscabilidade, que é o número de vezes que o cara dá pisca, né? Eu vou dar uma estatística dizendo que ele virou muito mais para a direita do que para a esquerda, ou qualquer coisa assim. Então cria-se uma indústria que vai em cima desses indicadores, que sei lá o que querem dizer exatamente. Os caras vão criar conceitos, e aí tem uns nomes bonitos em inglês, tal, super bacanas, bonitos para você colocar no seu PowerPoint, né? No final do ano você mostra lá na firma e tal, e que obviamente vão tentar estratégias para melhorar aquele número, não que aquele número queira dizer alguma coisa, né? Isso está me lembrando um pouco essa história do remedinho lá para as crianças distraídas, entendeu? Porque, bom, eu acho que eu estou deixando de lado uma questão que é importante para mim. Então, em primeiro lugar, tem essa questão que acho que eu devo ter abordado antes, que é de você, uma vez que você tem uma coisa que parece ser uma solução, você inventar um problema para ela, né? Então isso, desde o tempo do enxaguante bucal lá do Listerine, isso já é normal. O cara inventou lá um troço para lavar a boca. Mas ninguém achava que precisava lavar a boca. E bom, então tá bom, vamos convencer as pessoas que existe uma coisa chamada halitose, né? Ela pode não perceber, mas ela tem halitose, né? Ela tem bafo, ela vai ser um fracasso na vida porque ela tem halitose. Mas, porém, como eu vendo Listerine, então, assim vai. Então, esse é um aspecto, eu acho que eu já bati muito nessa tecla. Mas tem outra questão que às vezes me intriga, que é a seguinte. Eu toquei, acho que isso no último episódio, isso continua me intrigando muito, tá? Em princípio, essa tecnologização, essa engenheirização, essa matematização do mundo, ela tem um risco que é o seguinte: é o risco de passar uma falsa impressão de certeza, né, de passar, ou de números, ou desses procedimentos que parecem procedimentos científicos, e não são, né? Alguns são, outros não são, mas passar uma falsa impressão de certeza e desviar a atenção dos verdadeiros problemas. No caso de, sei lá, das crianças, eu falei, pô, de repente, ao invés de você dizer meu filho tem um problema, de repente o problema é a sua família, é o bairro que você mora, sei lá, é a dieta do moleque, anyway, né? E também tem outras. Se tivessem dado o remedinho para o Van Gogh quando era pequeno, a gente ia ter um Van Gogh. Se tivessem dado um remedinho para o Picasso, a gente ia ter um Picasso, né? Isso é meio bizarro, porque fica uma certa neurose, porque como existem parâmetros e números e índices para medir todo mundo, então você tem que atender aqueles índices, né, de sei lá do que, de QI, de currículo, de média, porque senão, né, aí você fica se pautando por números. Eu acho que a mesma coisa acaba acontecendo um pouco no digital, quando você fala, o digital tudo é mensurável, consigo medir e tal. Na verdade, no digital algumas coisas são mensuráveis. Mas o fato de haver algumas coisas mensuráveis não quer dizer, que aquela mensuração seja inquestionável. Quer ver um fato? Ver quantas pessoas têm acesso à internet no Brasil. Dependendo de quem você pergunta, a variação pode ser quase de 50%. Não, 60 milhões, 70 milhões, 80 milhões. Mas peraí, o digital não é mensurável? Outra questão também com relação a esse mensurável sei lá, você vai basear a opinião, sei lá, eu quero saber o que os consumidores acham de mim. Aí você vai para o Facebook. Quem disse que todos os seus consumidores estão no Facebook? Primeira questão, talvez não. Quem disse que os seus consumidores estão no Facebook representam quem não está? Talvez não. Quem disse que a maneira como eles se comportam no Facebook é a maneira como eles efetivamente se sentem? Talvez não. Mas aquilo gera números, com várias casas depois da vírgula, você plota gráficos, entendeu? E aí você acha que você está fazendo o seu trabalho. Você acha que você está coberto, entendeu? Porque a matemática te cobriu. E eu acho que essa matematização é um pouco complicada. Eu não tenho uma resposta muito boa para isso. Eu estou um pouco desconfortável com essa história, como eu já devo ter contado antes. Eu saí justamente de uma área de exatas para ir para uma área de humanas, para fugir um pouco dessa
sei lá, dessa ilusão do exato, né, dessa ilusão técnica, que serve para um monte de coisa, mas para outras não, né? Então vai você usar espectrografia para fazer comida. Talvez funcione em algum restaurante de vanguarda na Espanha, que você vai pagar tão caro que você vai ficar com vergonha de dizer que aquilo é bom, é ruim. Mas ou vai usar, sei lá, vai usar Fuzzy Logic para escrever um romance que preste. Talvez que é isso que o Paulo Coelho faz e funciona, eu não sei, eu não tenho certeza, né? Mas talvez eu seja um exemplar meio jurássico, uma figura meio em extinção, por estar desconfortável com essa pretensa exatidão, né? Estou um pouco desconfortável com essa história, isso está me pirando e é muito curioso, porque é difícil a gente se contrapor quando a movimentos que de alguma maneira são vendáveis, né? São vendáveis. E não estou nem questionando aqui o capitalismo, não, na verdade o que mais me intriga mesmo, e aí é uma questão mais de honestidade intelectual comigo mesmo e talvez com, sei lá, com quem quer que me ouça, de pensar se a gente por acaso, né, não está comendo bola. Eu sempre tenho esse receio do FOMO, né? Fear of missing out, medo de estar perdendo alguma coisa, medo de estar focando na questão errada, medo de estar perdendo tempo com o que não devia. Eu tenho essa angústia mesmo, tenho. Eu transfiro essa minha angústia para o mundo lá fora. Então eu fico achando também que o país está perdendo oportunidade, que é o mercado, a juventude, seja lá o que for. Na verdade isso que é uma questão pessoal, eu assumo. Mas a questão para mim é a seguinte: esse elogio da tecnização, da numerificação, da digitalização, sei lá, ok, inventa aí qualquer coisa, né? Desses super cérebros, etc, etc, etc. É muito raro eu ver esses super cérebros questionando coisas subjetivas. Por quê? Porque na área subjetiva ou em questões subjetivas o cara fica desconfortável. Ele vai tentar puxar isso de novo para uma arena que seja uma arena que ele domina, que é a arena da modelagem matemática, né? Que é a arena da modelagem matemática. E aí o saco da modelagem, desse pensamento que puxa tudo para a modelagem matemática é o seguinte: a tecnologia permite fazer isso, então vamos fazer, né? E aí você fala, cara, será que isso é bom? Aí o cara fala, se a tecnologia permite, então vamos fazer, né? Acontece que isso é uma coisa curiosa, né? Tá todo mundo aqui com a corda no pescoço, o planeta inteiro, a civilização inteira, porque os nossos pais, avós e tataravós, muitos deles caíram nessa história. Se dá para dar um carro para todo mundo, vamos dar um carro para todo mundo, né? Se dá para fazer o quê? Se dá para inflar os números de desenvolvimento do país com uma matriz energética ruim, ou se dá para... Então, vamos fazer, porque se dá para fazer, a gente pode fazer, né? E tirando da equação coisas que talvez não sejam tão facilmente equacionáveis: ética, futuro, felicidade, né? Então o que acontece é o seguinte: na hora em que a gente começa a equacionar demais algumas coisas, a gente vai deixar de lado, provavelmente, fatores ou variáveis que não são equacionáveis. Isso não dá para medir, então não vamos levar isso em conta. Isso é subjetivo, não vamos levar isso em conta. E aí você faz um monte de coisa, entre aspas, objetiva, bem entre aspas, mas que na verdade vai afetar a subjetividade de todo mundo, e de uma maneira completamente imprevisível, de uma maneira completamente irresponsável. Por quê? Porque na hora de equacionar, não dá para equacionar essa história, mas você vai ter impacto, cara, né? Você vai impactar na vida das pessoas, né? Então eu acho que é isso que está me pirando, isso está me pirando, não é pirando, está efetivamente tirando o sono,
né, o quanto esse pensamento um pouco messiânico, né, entusiasmado, bom, tecnologia, 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 e se, caramba, e se algumas coisas não valerem a pena, né? E se algumas coisas não valerem a pena? Você vê lá a China crescendo que nem uma doida, quer dizer, não mais, né, mas cresceu que nem uma louca, mas sacrificando liberdade individual, sacrificando o meio ambiente, sacrificando a transparência. Porque isso são questões que são, puta, não dá para equacionar isso, não dá para valorar isso. Então, já que não dá para valorar, então whatever, né? E aí? Né? Quanto tempo dura essa história? Né? Eu mesmo sendo um cara bastante avesso à política e também bastante ignorante em economia, eu não entendo nada, sou uma chatice. Mas respeito quem gosta e tal. Eu me pergunto o seguinte: será que nesses últimos tempos... Putz, que gentil, muito obrigado. O cara está dirigindo um porta-aviões e foi simpático. Será que, de novo, a história de colocar na equação só alguns tipos de fatores, dá para continuar trabalhando assim? Né? Onde a gente quer chegar? Isso é uma coisa curiosa para mim. Eu fico pensando em termos nacionais. O que a gente quer ser? Uma potência, né? Como a China quer ser, como quem quer. Queremos ser os maiores do mundo? Ou queremos ser, sei lá? Aí depois ninguém entende porque o cara vai para Amsterdã e acha legal, né? O cara não entende porque que ele vai para, sei lá, vai para algum país simpático e acha legal. É porque os caras simplesmente resolveram dizer que algumas coisas não podiam sair fora da equação. 1, 2, 3. Hello? É muito engraçado, né? O cara monta um sistema automático com RFID e tem que ter um coitado de pé do lado olhando pra tua cara. Whatever. Mas, em suma, eu só estou compartilhando isso com vocês porque... Não é nem com vocês, acho que até comigo mesmo. Porque são questões que me intrigam pra caramba e eu não consigo relevar. Eu acho que a gente tem hoje, se você for um pouco curioso e começar a procurar por aí, tem uma série de iniciativas e de pesquisas, de resultados em andamento que, puxa vida, talvez pudessem servir de base para, sei lá, para uma vida mais, sei lá, mais plena, mais tranquila, mais fecunda, mais feliz. Então, quer ver um exemplo que eu acho que é interessantíssimo? Volta e meia, sei lá, publico alguma coisa no Twitter, no Facebook, ou seja o que for, sobre educação. Aí sempre tem alguém novinho que fala, não, porque a educação tem que ser mais interativa, tem que ter mais tecnologia, tem que ter mais tablets, tem que ter mais app, tem que ter... E aí é engraçado isso, né? É lógico que a Apple vai adorar, né? Imagina, se a Dilma desse um iPad para cada moleque na escola. Mas por outro lado, você percebe que existem indicações, existem pesquisas, existem depoimentos de gente dizendo que, veja bem, nenhuma tecnologia substitui alguns tipos de interação entre pessoas que são fundamentais para o amadurecimento emocional. Não, mas emoção não entra na equação. Ok, então fica assim, você vai gerar um monte de mané bobo, né, de apertador de botão, de tecnocrata, e é isso que você vai gerar, né? E depois ninguém entende por que a gente não é mais tão criativo, etc, etc, etc. Então vamos ver se eu acho uma vaguinha um pouco mais legal aqui. Eu vou dar uma voltinha aqui, vou encostar. Então, meus caros, esse é um fator intrigante para mim. Muito intrigante, até o quanto a gente está se deixando encantar com uma abordagem que, a meu ver, não, aqui não pode, a meu ver, não só questionável muitas vezes por ter um drive comercial ou por ter algum interesse oculto, mas eu acho que é... Então vamos colocar de outra maneira, não, porque o que me intriga não é que alguma coisa seja enriquecedora no sentido de enriquecer a indústria farmacêutica, enriquecer a Apple e tal, isso, sei lá,
O que me incomoda mais é o quanto a gente empobrece, né? Então, essa para mim é uma questão um pouquinho mais cabeluda, né? Para ser muito sincero. Aliás, é muito engraçado a gente estacionar numa garagem vazia, porque como você não tem referência, você não sabe se está muito para frente ou muito para trás. Eu acho que grande parte do que eu acabo falando é isso aqui. Eu não tenho nenhuma referência, eu acabo indo ou para frente ou para trás. Bom, René de Paula Júnior falando. Grande abraço, roda a vez.